Ontem aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu sempre gosto de ter na minha casa figo e romã. Não é sempre, mas de vez em quando eu gosto de ter essas duas frutas porque elas representam atos proféticos pela palavra de Deus. E ontem o Espírito Santo de Deus estava me incomodando para que eu saísse da zona de conforto, porque eu passo na frente de alguns sacolões perto da minha casa e eu estava sendo incomodada a andar em uns 2 ou 3 quilômetros, acho que uns 2 quilômetros, para ir em um outro sacolão, porque eu sabia que lá nesse sacolão tinha figo. Para minha surpresa, parei o carro na porta, não tinha figo. Como eu tenho pássaros, né, silvestres, eu escolhi, eu falei, vou comprar algumas frutas aqui para levar para os pássaros. E quando eu fui escolhendo coisas, escolhi muitas coisas, e na hora que eu fui passar no caixa, a conta deu R$100 exatos, 100 centavos, R$100. A moça do caixa olhou para mim e falou assim, caramba, sua conta deu R$100. Eu imaginei que tivesse dado R$100 e 1 centavo, R$100 e 10 centavos, não. A conta deu exatamente R$100, 100,00. E eu saí dali, quando foi mais tarde, eu fui pro quarto orar, esqueci aquela cena, e o Espírito Santo falou comigo. As coisas que Deus faz são 100% precisas. Depois eu fui parar e calcular a minha rota. Eu teria que ter feito milhões de matemática e pesado várias vezes todas aquelas frutas e legumes para que desse R$100. E mesmo assim eu não acertaria a medida certa. Mas o anjo do Senhor, ele foi me dando exatidão nas quantidades que eu peguei para que desse R$100 e para que Deus me mostrasse que ainda que tudo estivesse difícil, porque eu estava vivendo um momento ali complicado de coisas para resolver, uma pré-viagem, e ele dizendo que com ele você não precisa medir, você não precisa pesar e você não precisa organizar, porque é ele quem faz. E houve 100% de precisão naquilo que Deus me fez pagar ali e depois eu entendi. E eu sempre falo que quando você planta uma semente e você está numa terra que não é de invejosos, você colhe 100, porque foi assim com Isaac em Gerar. E o livro de Mateus 14 também diz que quando lançou uma semente numa terra boa, ela produziu 100 vezes. Então aquele número 100 exato, ele foi para mim algo assim muito profético, de que às vezes a gente está pesando de um lado, está correndo do outro, mas quando Deus faz, ele faz com 100% de precisão. Que humanamente eu teria feito muitas e muitas contas ali pesando na balança e eu não conseguiria fazer R$100 exatos. Eu teria que tirar, recolocar, imagina, o peso das frutas, eu não tenho como cortar a fruta para fazer a medida exata, mas o Senhor tem as medidas exatas para tudo. Então, resumo da história, ainda que deixe tudo conturbado, complicado, o Senhor, ele chega com a resposta da exatidão que nós precisamos. Ainda que pareça confuso, ainda que você não entenda, mas ele sabe do que você precisa, do que você necessita, e ele vai entregar a você com 100% de exatidão. Que Deus abençoe.